A Pvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Eu vou falar uma coisa só para vocês. É o seguinte, aqui no projeto A Hora do H, nós já estabelecemos o segmento chamado vinhos, etc. e tal, na sexta-feira. Aí a gente fala de gostosuras, né? Na sexta-feira. Nós estamos começando agora em março com um outro segmento, que é o segmento da quarta-feira Tech. Nós vamos abordar nas quartas-feiras todos os assuntos a respeito das inovações tecnológicas, das novas tecnologias, dos desenvolvimentos, tudo que está acontecendo no estado do Amazonas, né? E eu agora estou numa fase de que toda segunda-feira, hoje é segunda-feira, eu resolvi sempre trazer um assunto que traga grandes revelações. Revelações que não são geralmente muito feitas através da grande mídia na cidade de Manaus. Acontece, mas não da maneira que nós queremos que aconteça a partir de agora, com uma certa constância. Ok, eu acho que vocês entenderam. Então hoje é segunda-feira e eu estou recebendo uma grande especialista, uma pessoa que tem dedicado a sua vida, os seus conhecimentos, a sua expertise, na abordagem de um assunto que, de certa maneira, ainda tem um viés de preconceito, de mau entendimento, de desconhecimento, mas que o assunto está hoje numa nova fase, uma fase de maior visibilidade. E o que nós vamos fazer hoje aqui com a doutora Dária Barroso Serrão das Neves, ela é médica ginecologista e obstetra e atua no PAN da Codajás há alguns anos. Ela é muito conhecida, principalmente vejam bem, ela é muito conhecida principalmente através dos resultados da aplicação dos seus conhecimentos para muita gente lá no PAN da Codajás. O doutor Rainer esteve aqui e disse, olha, nós tivemos 60 mil atendimentos durante o ano e agora nós queremos aumentar. Quer dizer, a meta dele sempre é aumentar o número de atendimentos no PAN da Codajás. Entenderam? E a vida dela, profissional, esse é o mundo profissional dela. E ela vem falar para a gente aqui sobre um assunto muito, muito relevante. A última vez que ela veio aqui, nós abordamos o tema sobre as mulheres trans. Foi isso, doutora? Foi, não é? Foi. Nós falamos das mulheres trans para as pessoas começarem a entender o que é uma mulher trans, o que é um homem trans, né? Então, muito bem. Hoje ela vem e ela vai falar do que ela quiser. O programa é dela. Ela é realmente a grande protagonista dessa nossa conversa. Mas hoje, objetivamente, ela vai abordar um assunto que nunca foi abordado nesses 4 anos que nós estamos aqui, com mais de 1000 entrevistas aqui nesse estúdio. Esse assunto nunca foi abordado, que é o projeto Transelos, que levanta dados inexistentes sobre prevalência do vírus HPV na população trans. Ela vai explicar já para você tudo isso, porque eu também estou aqui na entrevista com ela como um aprendiz. Quando eu converso com a doutora Dária, eu me sinto um aprendiz e quero que você se posicione dessa maneira também, como um aprendiz, porque esse seu entendimento vai trazer menos preconceito, mais compreensão, mais entendimento e que vai beneficiar dessa maneira milhares de pessoas trans aqui na cidade de Manaus. Doutora Dária, eu espero não ter falado nada que eu não deveria, mas o importante é que a senhora é muito bem-vinda. Que bom recebê-la mais uma vez aqui. Ô, Humberto, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas. O todos em homenagem à população do que eu vou falar hoje aqui com você. Fique à vontade, pode
perguntar e vamos lá, falar sobre o transelos, os homens trans, não binários, mulheres homoafetivas, mulheres bissexuais. E estou aqui de novo representando o Ambulatório de Diversidade Sexual e Gêneros da Policlínica Codajás. É o primeiro ambulatório que existe no estado do Amazonas e na região norte. Os outros estados não têm? Na região norte, não. No Brasil existem, em alguns estados, ambulatórios específicos para o atendimento dessa população, mas na região norte é um único ambulatório realmente. Doutora, antes de nós falarmos sobre esse importante projeto, o projeto Transelos, me diga uma coisa aqui. O que é uma mulher trans? O que é um homem trans? E o que é esses outros tipos que a senhora acabou de elencar? Para que a gente comece a entender aqui exatamente quem são essas pessoas e por que é natural, são pessoas que são assim, é natural, e o que a gente tem que entender para respeitá-las mais? Então, vamos lá. Fazem parte da famosa sigla LGBTQIAPN+. O mais é porque tem outras modalidades, podemos utilizar isso, como as pessoas se veem, como elas se sentem, como elas se acham e como elas devem ser respeitadas. Elas nasceram assim, doutora? Sim, as pessoas trans, principalmente, elas nascem assim. Aliás, todas as pessoas nascem com seu sexo genético, que é o masculino ou feminino, e sua genitália. Porém, com o crescimento, ela vai criando percepções próprias de como ela se vê, como ela se sente, como ela quer viver a sua sexualidade. Então, as pessoas trans, elas nascem trans, tanto que são crianças trans que muito cedo os pais começam a ter uma percepção pelo comportamento. Nós chamamos isso de incongruência de gênero. É aquela criança que está ali com a bonequinha Barbie, ela não quer, ela quer o carrinho, ou então a menina que quer o carrinho, a menina que quer e o menino que quer a boneca. É exatamente, isso? Ou a roupa, e pega a roupa da irmã ou da mãe e faz aquelas trocas e tudo. Isso é natural, isso acontece naturalmente, né, doutor? Exatamente, essas pessoas nascem assim. E aí o que acontece? São extremamente discriminadas, a população não entende, às vezes essas questões começam desde casa, na escola, e quando crescem, elas têm o direito, a liberdade de se expressarem como gostam, como se sentem bem. Isso é da natureza humana e devem ser respeitadas, mas muitas vezes são discriminadas, são excluídas. E aí vamos vir para a saúde. Na saúde, o que acontece? Naquela vez eu vim falar aqui do Transodara. Transodara foi para mulheres trans. Nós fizemos uma pesquisa grande em busca das prevalências de STs e HPV nas mulheres trans. Mulher trans, ela tem uma genitália masculina, tem um genótipo, geneticamente masculino. A mulher trans, ela tem um pênis. Sim. É isso, exato. Mas a percepção dela com o corpo dela, como ela se sente, como ela se acha, é feminina. Uhum. Então, nós fizemos naquela época, foi um projeto muito bonito e através do Transodara foi detectada uma prevalência grande, que não é porque elas são mulheres trans, isso é importante, nas mulheres cis também, a prevalência do vírus HPV é muito alta. O vírus HPV é o responsável pelo câncer de colo de útero, pelo câncer de garganta, pelo câncer anal. E aí, o que nós pensamos lá no nosso ambulatório? Precisamos avaliar e dar oportunidade aos homens trans, aos não binários. O que é um homem trans? O homem trans é, ao contrário, ele nasce com uma genitália, o sexo genético feminino, mas a sua percepção... Doutora, o homem trans, ele tem útero e vagina? Exatamente, ele tem útero e vagina, ele menstrua, porém, a sua percepção com o seu corpo, como ele se vê, é masculina. E com o decorrer
do crescimento, do desenvolvimento dele, ele tem a oportunidade de usar alguns hormônios que favorece o crescimento de uma barba, do músculo, a retirada através de cirurgia da mama, mas ele tem ali sua genitália com útero e vagina. E o vírus do HPV, ele gosta desse útero, ele gosta dessa vagina. Então, essas pessoas muitas vezes vão ao médico, não, você não precisa fazer o exame corpo citológico. Você está falando de pessoas trans, né? E aí o que acontece? Porque você se vê como homem, para que vai fazer o exame preventivo? Doutora? Infelizmente acontece sim. Profissionais de saúde que dizem que eles não precisam fazer esse exame. E aí esse projeto foi isso, foi pensando nessa população, a oportunidade de realizar um exame que inclusive no SUS ele não tem. E aí nós agregamos também ao projeto as mulheres homoafetivas, as mulheres lésbicas e as mulheres bissexuais. O projeto Transelos, ele abarca toda essa população. Homens trans, não binários, mulheres homoafetivas e mulheres bissexuais. Por quê? Porque muitas vezes essas mulheres elas não têm a oportunidade de realizar esse exame. Ou elas têm medo de realizar porque em algum momento elas foram discriminadas, né? As mulheres homoafetivas. Você não tem sexo com homem, para que fazer um exame de preventivo? E não é isso. As pessoas têm liberdade na sua sexualidade. E isso não pode acontecer não, né, doutora? Jamais, um médico não pode dizer isso para uma paciente. Exatamente. Não pode. Exatamente. E aí nós trouxemos esse projeto grande com parceria com o Laboratório de Citogenética da UEA, com parceria do outro laboratório de citologia, o CDL, e levamos para a Policlínica, porque esses exames não tem realmente pelo SUS, mas é dar a oportunidade de saber se aquela pessoa tem o HPV, se tem alteração no colo. E isso que é o Transelos. E aí nós estamos lá fazendo as coletas. E está em desenvolvimento agora, doutora? Está acontecendo agora esse recolhimento de coletas e tudo? Isso. Eles são pré-agendados, os exames. Eu falei uma bobagem aqui. Recolhimento de amostras. Nós examinamos, nós avaliamos como é que está o colo do útero, se tem alguma lesão, se tem ali presença de lesões de HPV. Nós fazemos coletas das secreções vaginais e do colo, e esse material é enviado ao laboratório, e aí, conforme sair os resultados, nós já vamos chamando as pessoas que participam e, inclusive, o tratamento, né? Então, nós já estamos há 4 meses realizando esse projeto, nós já temos alguns dados positivos e onde essas pessoas já estão indo a tratamento. E é lamentável, nós estamos com 47 já coletas. O trabalho é para 200 pessoas, o N do projeto é 200, nós já estamos chegando a 47 coletas, porque a gente pré-agenda esse exame para uma sexta-feira, uma vez ao mês. Nós temos 1 ano para executar esse projeto. E aí, essa demanda, ela começou muito devagar, porque as pessoas têm medo de serem discriminadas. Existem mulheres trans, homens trans que nunca fizeram preventivo, doutora? Existe sim, existe por 2 coisas. Às vezes porque nunca teve uma relação com penetração, que é uma característica, mas alguns que já tiveram, porque nunca realizaram, porque não tiveram a oportunidade. A nível do SUS, o exame básico é só o preventivo, o da genotipagem de HPV não tem, e também porque chegam em alguns ambientes e são discriminados, né? Bom, você aqui não é para ser atendido, eu sou ginecologista, você quer ser homem, então não precisa vir ao ginecologista. Isso é muito comum, nós ouvimos muito isso deles. Como das São mulheres, depoimentos dessas pessoas. Exatamente, né? As mulheres lésbicas também. E em muitas ocasiões é dito para elas que não há necessidade de ela fazer esse exame. Então, porque não tem relação com homens. Exatamente. E lembrar que o HPV não se pega só, é uma doença sexualmente transmissível, sim, mas não só com a penetração peniana. Como é que se pega? O sexo oral,
compartilhar objetos, o sexo anal. Se a outra pessoa está contaminada, vai ali o vírus estar presente naquela mucosa e levar a lesões. E lembrar que é o HPV que ocasiona o câncer de colo de útero. Sim. O Amazonas infelizmente, ainda números altíssimos em relação ao câncer de colo de útero, né? A doutora Mônica já veio aqui falar sobre 23 isso. mulheres por mês morrem exatamente. em Manaus. Então, lembrar que essas pessoas, homem trans, não binários, mulheres homoafetivas, mulheres bissexuais, têm vagina, têm útero. Não binário? Então, o que é um não binário? O não binário é uma pessoa que ela, no seu gênero, na sua percepção com o seu corpo, ela flutua entre, podemos utilizar a expressão, o masculino e o feminino. Então, você às vezes vê pessoas que se vestem com uma roupa feminina, mas mantém aquele padrão masculino na face, ou o inverso, que mantém um padrão feminino no seu corpo e aí utiliza. Então ele flutua no seu gênero entre os dois gêneros, tá? A questão da sua feminilidade e da sua masculinidade. Então essas pessoas todas existem. E por que discriminá-las? Então, lá no ambulatório, a principal coisa que nós fazemos é o acolhimento dessas pessoas, é entendermos como que elas se sentem e dar assistência à saúde a toda essa população. Assistência psicológica também, doutora? Também. Nós temos na equipe, nós somos uma equipe multidisciplinar, nós temos 2 psicólogas, essas pessoas às vezes passam por sofrimentos realmente, por quê? Porque desde a infância vem sendo discriminado, muitas vezes na sua própria família, no seu meio de convívio, na escola. E muitas vezes, assim, no trabalho, onde ele vive. Então, eles passam por sofrimento, são julgados pela forma como eles se sentem, como eles se vestem. Então, isso leva muito a um termo que a gente usa, que assim a ciência chama de disforias, né? As disforias são ansiedades, depressões, aquela questão do o outro te aceitar. Por que o outro que tem que aceitar? Você tem que ser o que você é, o que você deseja ser. E na população geral, no convívio geral, nós temos que aceitar o outro como ele quer ser. Pois é, e tem muita gente que acha o seguinte: eu sou normal, eu já sou aceito naturalmente. Quer dizer, e aí surge essa questão dele aceitar ou não alguém que é diferente, que é desigual. Quer dizer, isso é realmente difícil de aceitar, né, doutora? É lamentável, até estamos em 2023 ainda se discutir muito isso, né? Sim. Se discutir que as pessoas não têm o direito de serem o que elas são. Eu gostaria de saber o seguinte: qual é o seu posicionamento profissional, doutora, sobre essa questão que tem aí aparecido na mídia, na grande mídia, inclusive, com uma certa frequência, de alguns homens trans que querem usar o banheiro das mulheres? E há uma comoção muito grande, não, você não é mulher e é isso, etc, porque você tem barba, mulher não tem barba. Essa situação, como é que ela pode ser resolvida, na sua opinião, hein, doutora? Então, essa questão dos banheiros públicos, né? A mulher trans, ela se veste como mulher, ela tem essa percepção de mulher. Ela, ao adentrar a um banheiro público, onde tem aquelas várias portinhas, né? E ela vai utilizar aquela área ali para urinar, ou fazer suas necessidades e não se aceita naquela entrada. Como homem trans... Por quem está lá dentro, né, doutor? Como homem trans, que tem aquele aspecto masculino, ele vai adentrar ali naquela portinha e não ter esse acesso. Eu acho que os banheiros têm que serem unissexes, né? No momento que a gente entra, o que tem? Tem um lugar para lavar mão e tem um espelho. E cada um abre sua porta, entra e ali dentro faz suas necessidades fisiológicas. Onde é que um está transgredindo a posição do outro?
já existem discussões de existirem banheiros femininos, banheiros masculinos e banheiros unissex, e aquele banheiro unissex frequenta ali quem ali o desejar. Então são questões muito polêmicas Sim. pela população, mas que as pessoas entram para utilizar o ambiente e ali, né? E não para outras questões. Então, o outro que se incomoda, que causa polêmica, porque muitas vezes aquela pessoa adentra ali, muitas vezes imperceptível e é para isso. Mas, lamentavelmente, é uma questão que está em muita discussão. No mundo inteiro. No mundo não é só no inteiro, Brasil, não. no mundo inteiro. Então, dar talvez essa outra opção de banheiros unissex, em banheiros individuais, é um questionamento muito grande para essa população. Mas não excluir e não fazer polêmica de tudo isso, tá? Outro dia uma pessoa me perguntou, você aceitaria que uma criança ali estivesse eu ia dentro? falar sobre então, isso agora. Pronto. Vamos lá, quando a gente é pequeno, principalmente o menino, né? Ele entra no banheiro feminino com a mãe. Eu já vi isso muitas vezes, né? É fato. E ele vai, entra, a mãe coloca lá dentro e tudo. A mãe não vai deixar ele lá fora. E aquela coisa. E ele tá ali no meio daquelas mulheres e tudo. Ninguém vai num banheiro público e fica despida em um banheiro público. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Nem aqui no Brasil, em Manaus, viajo muito, nunca vi. Você entra, abre ali sua portinha, vai e depois sai, lava a mão e vai embora. Então, assim, são temas muito polêmicos, temas de reflexão, mas que não há necessidade de ter agressões, principalmente. Então, estão aí pensando em medidas públicas, né, para essas questões. Em outros locais mais privativos, você vai a um bar. Outro dia eu fui em um barzinho e eu já fui em outros, né, que pelo espaço ser pequeno, só tem um banheiro. E tá lá a plaquinha unissex, sim, né? Sim. E tudo. E você entra ali individualmente, tudo, e não gera esses problemas todos. Doutora, o que as pessoas... Pode ter muita gente agora que está nos vendo e que está criando coragem, inclusive, pela sua fala, né, de se dirigir até a Policlínica da Codajás, o PAN da Codajás. E o que essas pessoas fazem para participar desse projeto que está acontecendo lá? Pessoas que... homens trans que jamais fizeram um preventivo, por essas razões que a senhora acaba de citar, e que de repente nem sabia e está sabendo agora sobre esse projeto que pode mudar a vida deles, a qualidade de vida deles. Essas pessoas, o que elas fazem como elas fazem para participar, doutora? Então, o ambulatório ele funciona de segunda a sexta-feira, não somente para o projeto, mas para o atendimento geral. É só se dirigir à Policlínica Codajás e lá já vai ser feita o agendamento, tanto para o projeto como para as consultas gerais que lá nós oferecemos. Tem a consulta com assistente social, para justamente incluir já o nome social no cartão do SUS. Existe a consulta com a equipe de psicologia e com a equipe médica, porque nós também não só fazemos coleta de corpo citológico, nós fazemos uma avaliação geral da saúde dessas pessoas, e aqueles que desejam a hormonização e que têm a indicação, nós também começamos a questão da hormonização. Então é só ir lá na Policlínica, Clínica Especializada 4, Ginecologia, onde vai ser feito o agendamento. Doutora, a senhora me mandou uma informação interessante que eu desconhecia. Eu gostaria muito que a senhora compartilhasse essa informação com todos e todas, a partir de agora aqui no programa, Associação Transmasculina do Amazonas. Eu não tinha ouvido falar dessa associação e inclusive, eu gostaria até de publicamente aqui dizer para a senhora que eu gostaria muito de saber quem é o líder dessa associação, para trazer até aqui para a gente conversar. Mas o que é a Associação Transmasculina do Amazonas e qual é a missão dela? Então, essa associação, ela iniciou com um grupo de jovens, homens trans e não binários, que frequentam o ambulatório já há 5 anos.
E por que criaram a associação? Porque quando a gente fala de políticas públicas, as associações, né, não governamentais, ela tem uma participação importante nas decisões de políticas públicas. Então, o estado do Amazonas só tinha a SOTRAN, que é das mulheres trans. E os homens trans, eles não tinham assim um grupo que eles se reúnem, que eles discutem essas questões de melhorias, até de incentivo a outros. Troca de experiências, eu imagino. Experiência e demais. Então, esses grupos, esses rapazes, eles já estão há 5 anos lá conosco, recebendo toda a assistência médica, hormonização. E eles criaram essa associação e eles têm trabalhado muito na questão de divulgação, na questão de que as pessoas passem a entender o que eles são, a felicidade que eles têm hoje com a questão com o seu corpo, a sua hormonização, quem eles são. E saiu, ele começou lá no ambulatório essa associação. E eles participam ativamente de reuniões, vão participar nas decisões em Conselho Estadual de Saúde, na política LGBTQIAP+, do estado do Amazonas. O Isaac é um deles, que pode, eu te passo daqui a pouco o nome, será muito bom você trazer uma pessoa assim, de repente traz uma da SOTRAN e um do ele, porque a visibilidade, e deixa eu te dizer, nós temos lá no ambulatório quase 700 pessoas trans sendo atendidas, e nós não atingimos a população toda desse estado, principalmente dessa cidade. Porém, nossos dados, eles são dados muito importantes. Nós temos um quantitativo de pessoas jovens, a partir ali dos 14 anos até os 30 e poucos anos, de mais de 50%. A maioria deles tem estudo, nós temos ali 54% de pessoas que frequentaram a escola, têm o ensino médio, temos em torno ali de uns 14% que fizeram a faculdade, e muitas vezes as pessoas são discriminadas porque elas são, não pelo conhecimento, e têm dificuldade de trabalhar porque elas são trans, as pessoas não contratam elas. E temos pessoas ali com capacidades incríveis para estarem atuando em qualquer lugar. Aqui na cidade de Manaus, muitas empresas já começaram a ter uma percepção diferente. Nós sabemos que algumas empresas abriram as portas para essa questão. Contratações, contratarem essas pessoas. Exatamente, respeitando o nome social, respeitando quem essas pessoas são. Porque elas vão trabalhar igual, elas vão produzir igual. Só porque ela é uma pessoa trans, então a Associação dos Homens Trans e Não Binários, eles visam isso, agregar, informar, se unirem, né, em prol de que essa população tenha melhorias, inclusive na sua vida. É isso que a gente tem percebido. Tem rapazes ali que, quando começaram lá no ambulatório comigo, eles vinham com muito medo, vinham com muitas disforias, nem me olhavam, porque já vem de grandes sofrimentos. E hoje, eu os vejo falando, se comunicando, explicando e trabalhando e terminando uma faculdade, desenvolvendo aí muitas questões, muito feliz. Eu fico muito feliz, claro. Sabe? Porque como eles muitas vezes dizem para mim, trouxe minha vida de volta, me tirou do sofrimento, me tirou da depressão, porque hoje eu me vejo como eu quero ser, eu ouço muito isso. E se sentindo normal, né, doutor? E são normais, porque ninguém é doente. Claro. Ninguém é doente, tá? Então você traz o que a saúde tem que trazer. O que é saúde? Saúde é um bem-estar físico e mental, é qualidade de vida. Isso é saúde. Então, retomar essas pessoas a uma saúde plena, o nosso grupo lá, a gente tem muita satisfação no trabalho que nós estamos desenvolvendo nesses 5 anos. Tem muita gente que está lhe vendo e lhe ouvindo agora e é impossível não sentir
né, o volume, o peso da credibilidade que a senhora transmite. Obrigada. Eu vou lhe contar uma experiência que eu tive semana passada. Eu fui numa grande loja e endossar algo que a senhora acaba de dizer. Eu fui numa grande loja, eu vou citar a loja C&A. Eu fui na C&A e cheguei lá e fui lá para a fila do idoso, eu adoro essa fila. Eu estava lá na minha filinha do idoso, aí chegou minha vez, aí eu fui e estava sendo atendido por uma moça muito gentil, muito educada. E veio uma outra senhora e posicionou-se aqui do meu lado para ser atendida por outro rapaz. Então ficou a moça me atendendo e o rapaz já atendendo ela. E de repente ela olhou para o crachá da moça, o que eu não tinha feito. E ela disse: você está com o crachá errado, o seu nome aí tá... Eu vou inventar um nome, eu não vou dizer o nome. Paulo Dantas. Aí ela olhou para a senhora e com toda a educação dela, disse: não, este é meu nome social. Então, a minha ficha caiu ali na hora. Eu não tinha visto o crachá dela, eu não tinha olhado o crachá dela, mas a senhora olhou e corrigiu, dizendo que ela estava com o crachá errado, mas com o nome social. Então, é o seguinte, eu gostaria muito que a senhora, tendo como base essa sua credibilidade, a senhora dissesse para as pessoas um pouco sobre a aceitação desse nome social. O que é um nome social? Por que ela, quer dizer, ela é o Paulo Dantas, é o João da Silva, e não está lá Ana Maria, e não está lá. Porque Paulo Dantas é o nome social dela. Por que ela está usando aquele crachá? E ela disse para aquela senhora: não, este é o meu nome social, esse crachá é meu, eu não estou com o crachá errado. E lógico, foi porque a grande empresa empregou uma pessoa que usa o nome social, não é isso, doutora? Exato. O nome social é um nome utilizado enquanto essa pessoa ainda não teve a oportunidade de fazer a retificação do nome no seu registro civil. Porque a retificação é um processo demorado e custoso. Ela precisa ir ao custoso, cartório. A senhora fala monetariamente. Exatamente. Ela precisa ir ao cartório aonde foi registrada, né, quando nasceu, seus pais o registraram, para trocar o Paulo pela Maria, a Maria pelo Paulo. Então, o nome social é uma lei, é um decreto a nível nacional, desde 2009 existe essa lei, em todos os países, inclusive. Então, aquela pessoa que ainda não teve a oportunidade de retificar, ela pode utilizar o nome social. O nome social no ambiente de trabalho, o nome social dentro do serviço de saúde, nós colocamos este nome. E aí, muitas vezes, as pessoas veem uma mulher trans e ali está com o nome Maria, vamos dizer. Aí vem uma pessoa e diz: não, eu não vou lhe chamar de Maria, eu vou lhe chamar de Paulo. Chame ela de Maria. Ela está ali atendendo, ela está ali tratando bem. No meu caso, foi um homem trans que me atendeu. No seu caso, provavelmente era um Paulo, era um homem trans que estava ali atendendo, e aí a outra pessoa não quer chamar pelo nome. É um nome, olha, é muito fácil. Pergunte para o outro, como eu cheguei hoje aqui, né? Você, Humberto, Dária, pergunte para a pessoa como você quer ser chamado. É isso. Acabou. E acabou. E pronto. Por que polemizar? Inclusive tem nomes que são nomes neutros. Né? Existem nomes neutros. Né? Então, por que polemizar? As pessoas têm que ser chamadas dessa forma. Então, o nome social, resumindo, se utiliza em casos das pessoas que nunca retificaram. Muita gente tem dúvida. No cartório, né? Exatamente. A retificação é só a mudança do nome, gente. Não muda o RG, não muda o CPF, não muda o registro civil. É só o nome como a pessoa gostaria de ter ali o seu nome. Doutora Dária, 1000 vezes obrigado por ter vindo aqui. Como foi legal. Obrigada. Então, e gostaria muito que a senhora convidasse então as pessoas para participarem desse projeto maravilhoso que a senhora acabou de abordar e que elas se sintam à vontade para ir até o Pão da Codajás para perguntar muito mais do que eu perguntei aqui, logicamente. Okay. Então, o projeto Transelos,
ele é destinado às pessoas homens trans, não binários, mulheres homoafetivas e mulheres bissexuais. Nós realizamos coleta de corpo citológico em meio líquido, flora microbiota e genotipagem para o HPV. O agendamento é lá na Policlínica Codajás. Essas pessoas, elas têm sim o direito de realizar esse exame. E a importância desse exame é detecção precoce do vírus do HPV para evitar a questão do câncer de colo de útero, porque quando chega um câncer, Humberto, já está muito adiantado, e quando nós detectamos precocemente, tem o tratamento, como tem a vacina precoce, que deve ser feita. Muito obrigada. Doutora Dália, que bacana que a senhora voltou aqui. E se prepare, porque de mim a senhora não escapa. Eu não vou largar do seu pé e de vez em quando eu vou convidar a senhora para vir aqui. Com e não esqueça prazer. de me dar o número lá da associação, que eu vou trazer das duas representações. Vou trazer os dois de uma vez. Maravilha. Eles virão os dois aqui juntos para uma entrevista. Mas Maravilha. aí eu vou dizer para a senhora, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Valeu. Tudo de bom para a senhora é pouco. Obrigada. Obrigado, Faço doutora. com muito amor o meu trabalho. Obrigado, doutora. Gente, por hoje é só. Obrigado pela companhia. E reflita sobre tudo o que foi dito aqui. Eu acho que você deve. Eu acho. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.